Câmara Nacional de Resolução e Disputas recusa pedido do Corinthians que pode sofrer punições pesadas, com direito à proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos por causa de dívidas com clubes e jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre Lucas Evangelista, ele vai ou não virar reforço do Palmeiras. Preciso contar também sobre a situação esquisita de Rian Francisco no São Paulo, atacante que havia deixado excelente impressão, desapareceu do mapa de Zubeldia. Fala ainda sobre brasileiros, cabeças de chave na Sul-Americana. Tem informação importante sobre a Leila Pereira tentando unir clubes brasileiros contra o racismo. No Flamengo, volta antecipada e reforço para o Super Mundial de Clubes. Já uma pressão de torcedores vascaínos fez a TV Globo mudar a chamada, você vai entender com detalhes dessa história. Eu falo também sobre as finais de campeonatos estaduais, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grenal 445. Esse é ainda mais importante por se tratar de uma final. O Campeonato Gaúcho começa a ser decidido às 5h45 da tarde desse sábado. Importante lembrar que esse jogo é de ida, teremos a volta na semana que vem. E o Grêmio tentando o octa, o 8º título de maneira consecutiva. Já o Internacional retorna a uma final depois de 4 anos de ausência. Já em Minas Gerais, a primeira partida final do Mineiro terá Atlético e América. Com o Hulk ainda sendo dúvida, o atacante se recupera de uma lesão muscular. A única certeza é que Matheus Mendes, goleiro que pertence ao Atlético e está emprestado ao América, foi descartado da partida porque o América não quer desembolsar R$750 mil de multa para o Galo. Por falar no Atlético, eu queria contar que o Galo vai pagar ao Guarani R$2.700.000 pela contratação de João Marcelo, centroavante de 19 anos de idade. O Galo ainda deixa 10% do valor de uma venda futura e promete acertar nos próximos dias o pagamento do mecanismo de solidariedade por Gabriel Menino, jogador que pertencia ao Palmeiras, foi comprado pelo Atlético e já jogou na base no Guarani. Para falar também sobre Sport e Santa Cruz, que começam a decidir às 4h30 da tarde na Ilha do Retiro, a primeira das duas partidas da semifinal do Campeonato Pernambucano. O Santa venceu o Sport no jogo da fase de grupos e pode contar com a estreia de Thiago Galhardo. Já o Sport vem de 2 vitórias consecutivas e em recuperação na temporada. Para completar o giro de notícias, contar que a Globo vai exibir a partida de abertura do Campeonato Brasileiro Palmeiras e Botafogo num sábado 29 de março. Já a Record vai ficar com o jogo do domingo, que envolve Vasco e Santos, partida marcada para as 6h30 da tarde. A saideira do giro de notícias, o Novo Horizontino está cobrando o Santos pelos 20% dos direitos econômicos de Lucas Barbosa. Só para você entender o contexto, Lucas Barbosa foi comprado pelo Red Bull Bragantino, operação de R$15.600.000 que já foram pagos. Só que o Novo Horizontino tinha direito a 20% desse valor, ou R$3.100.000, e até agora não viu a cor desse dinheiro. Hora de falar sobre o Vasco, mas especificamente sobre o poder do torcedor cruzmaltino, um dos que mais engajam no país. Você tem dúvida? Pois saiba que até a Rede Globo mudou sua chamada depois de uma repercussão extremamente negativa. É que ao longo da semana, em vídeos publicados ao longo da programação da Globo, havia uma chamada para o jogo muito favorável ao Flamengo. O texto dizia o seguinte, abre aspas, o mando era do Vasco, mas foi o Flamengo quem levou a melhor no primeiro jogo. Agora o tapetinho dá lugar à grama sagrada do Maraca. É lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga para a final do Cariocão. Flamengo e Vasco, sábado, 5h45 da tarde. O torcedor vascaíno ficou muito bravo, especialmente com essa parte de que é lá que o Flamengo quer carimbar a vaga para a final. Jogo de Flamengo e Vasco, clássico das multidões, como assim? A repercussão foi tão negativa que a Globo alterou sua chamada. E quem assiste à TV Globo já deve ter presenciado e notado uma mudança nessa parte final da chamada. O restante segue o mesmo, mas em vez dessa parte de é lá que o rubro-negro quer carimbar a vaga, aparece é lá que vamos conhecer o primeiro finalista do Cariocão. O que você achou dessa mudança? Quero lembrar que no jogo de ida no Newton Santos,
o Flamengo venceu por 1-0 e por ter sido campeão da Taça Guanabara, ele joga por 2 resultados iguais. Ou seja, o Fla pode até perder por 1 gol de diferença, que estará na grande decisão. Para o Vasco chegar à final, só resta uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Preciso falar agora sobre a tentativa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em criar um movimento contra o racismo. Palmeiras que foi mais uma vez vítima do racismo no meio de semana na vitória por 3-0 do Verdão Sub-20 contra o Cerro Porteño em partida da Libertadores da categoria. O atacante Luigi foi chamado de macaco e recebeu um cuspe de um torcedor do Cerro Porteño. Na entrevista pós-jogo, ele chorando, pedia mais respeito e atitudes da CBF e da Conmebol, também cobrou o repórter. Pois bem, o Palmeiras já acionou a CBF, que está exigindo a exclusão do Cerro Porteño da Libertadores da América. A Conmebol até agora não se pronunciou. Como a Conmebol tem passado o pano em sistemáticos e repetidos atos de racismo promovidos por torcedores, a ideia da Leila é reunir clubes brasileiros para criar uma cartilha que vai progredindo nas punições. Para mim, a solução só sairia se todos os clubes brasileiros que disputam competições sul-americanas avisassem a Conmebol que abririam mão da participação nas competições organizadas por essa empresa, caso esses casos de racismo se repitam. Mas, Nicola, vai abandonar as competições? Não vai abandonar, mas se você disser que vai abandonar, você vai obrigar a Conmebol a se mexer, porque vale a lembrança de que os clubes brasileiros, que são os grandes vencedores, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, são aqueles que mais garantem dinheiro, com direitos de transmissão e também com toda a visibilidade assegurada pelos times daqui. Sem a presença dos brasileiros, você pode ter certeza que na renovação do contrato, que vence daqui a 2 anos, as emissoras vão pagar muito menos do que o atual contrato. E a Conmebol, que não é boba nem nada, não vai querer perder dinheiro e vai assumir um papel de protagonista no combate ao racismo. Só para completar, a Leila havia afirmado que tentou contato com o presidente da Conmebol e nem retorno dele teve, pois o Alejandro Domingues entrou em contato com ela e prometeu punição severa ao Cerro Porteño. Preciso falar agora sobre os brasileiros que serão cabeça de chave na Sul-Americana. O torneio terá seu sorteio da fase de grupos marcado para 17 de março, não essa segunda-feira próxima. E 4 brasileiros serão cabeças de chave. O Galo, 7º colocado no ranking da Conmebol, o Fluminense, que é o 10º, o Grêmio, que é o 11º, e o Cruzeiro, 26º. Outros 2 times participam da Sul-Americana, mas não como cabeças de chave, são eles o Vasco e o Vitória, que não podem enfrentar times brasileiros no mesmo grupo. As únicas exceções são brasileiros que podem vir da pré-Libertadores. Casos de Corinthians e Bahia. O Corinthians numa situação bem delicada. O Timão perdeu por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil e vai precisar vencer por 4 gols de diferença para chegar à fase de grupos. Caso contrário, vai se integrar aos demais na fase de grupos da Sul-Americana. O Bahia tem a situação um pouco melhor encaminhada depois de empatar em 0-0 contra o Boston River no Uruguai. A decisão acontece em Salvador e qualquer vitória coloca o Bahia na fase de grupos da Libertadores da América. Quero falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Matias Vinha, que voltará aos gramados muito antes do previsto. Lateral esquerdo uruguaio havia se contundido em agosto. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, com fratura na tíbia e comprometimento no menisco. Previsão de retorno era de no mínimo 1 ano. Ou seja, se ele voltasse em agosto, estaria fora do Super Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho. Pois saibam que o Matias Vinha voltou a correr no gramado ao longo dessa semana, aumentando a expectativa de que ele possa estar à disposição do técnico Felipe Luiz para a disputa do Super Mundial, torneio que acontece nos Estados Unidos. Existe até expectativa, se tudo correr bem, de um retorno antecipado em mais ou menos 3 meses. Jogador que já teve papel importante no Fla, embora agora com outras 2 posições, outros 2 atletas para a mesma posição. O lateral esquerdo Alexandro e também o Ayrton Lucas concorrem com o Matias Vinha. De qualquer forma, reforço é sempre importante e o Vinha está em boas condições, na mesma condição, ou com a mesma possibilidade que os outros 2, talvez até melhor que o Alexandre e o Ayrton Lucas. Já uso o espaço para comentário para dizer qual dos 3 atletas você prefere jogando na lateral esquerda rubro-negra, beleza? Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Ubeldia.
O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade ele jogou apenas 22 minutos e foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com um gol no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que se tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calera é o titular e o reserva imediato, o André Silva, tem dado conta do recado, mas o torcedor são paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco. O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negruti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. Quero falar agora sobre Lucas Evangelista. O meio-campista do Red Bull Bragantino vai ou não jogar no Palmeiras? Conversei com gente do Verdão e também do Red Bull para entender a situação. Só para explicar, o jogador havia sido comprado pelo Palmeiras por 4 milhões de euros, mas houve um problema nos exames médicos. A primeira bateria de exames apresentou uma pequena alteração. Conversei com uma pessoa do Red Bull Bragantino que esteve com o Lucas Evangelista nessa sexta-feira. Essa pessoa ouviu do Lucas que ele está absolutamente tranquilo e de que o negócio vai acontecer, até porque a situação é facilmente solucionável. Vai haver uma segunda bateria de exames para que o Lucas Evangelista possa mostrar aos médicos do Palmeiras que tem condições de se transferir para o clube. 4 milhões de euros é o valor do negócio. Já o Red Bull Bragantino, ou melhor, o Palmeiras, responde da seguinte maneira: a negociação, abre aspas, a transferência com o Red Bull Bragantino está fechada e o Palmeiras segue otimista em concretizar a contratação do jogador. Vale a lembrança de que, ainda que o Evangelista não seja mais comprado pelo Palmeiras, a ida do Fabinho para o Red Bull Bragantino está garantida, operação de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Para fechar o vídeo com informação importante, o Corinthians tentou nos últimos dias com que 75 milhões de reais de dívidas que estão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas fizessem parte de um pedido de recuperação judicial. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas disse não. Essas dívidas terão de ser pagas pelo Corinthians, sob o risco de sanções esportivas. O Corinthians, inclusive, já levou uma advertência por alguns desses processos que estão na CNRD. O próximo passo é a proibição de inscrição de atletas. E se o Corinthians continuar inadimplente, o passo seguinte é de perda de pontos, o que poderia resultar até num rebaixamento corintiano em participações de divisões nacionais. A soma de todas as dívidas do Corinthians na CNRD é de 75 milhões de reais. Bem pouco dinheiro para um clube que tem capacidade de faturamento de 1 bilhão de reais por temporada. E esse foi um dos argumentos da CNRD. Não tem por que você entrar em recuperação judicial para pagar ou para não pagar 75 milhões se você é capaz de arrecadar perto de 1 bilhão. Esses 75 milhões são frutos de 24 processos. O maior credor do Corinthians na CNRD é o empresário André Cury, que tem direito a 18 milhões de reais em 3 processos. Depois do André Cury aparece o Cuiabá, que cobra 17 milhões e 700 mil pela transferência do Ranieri que não foi paga. O Jadson, vocês lembram dele? Ex-meio atacante do Timão, tem 13 milhões de reais a receber. Fabian Balbuena, outro ex-zagueiro, outro ex-jogador do Corinthians, zagueiro, tem 4 milhões e 300 mil. A Thinkball, empresa do empresário Marcelo Robalinho, tem outros 3 milhões e meio de reais. Uma curiosidade, relação de credores do Timão na CNRD também inclui times bem pequenos, como o Palmeirinha, que eu confesso que nem sabia que existia. O time desse Palmeirinha cobra 48 mil reais. Já a União Suzano tem 41 mil reais a receber, o Audax cobra 1,5 milhão de reais, enquanto o ABC de Natal tem 236 mil reais pendentes.
E você, o que pensa sobre todas essas dívidas do Timão? Teme que o clube perca pontos ou até enfrente punições maiores? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!